Então, hoje no nosso programa, né, eu quero tratar aqui com o pastor João Flávio sobre uma discussão que ganhou muita visibilidade e causou muita turbulência na internet nos últimos dias, que é lá o projeto sobre o aborto, né? Tem até aí o PL, tudo, o número, né? Mas vamos tratar disso. Eu quero, primeiro, antes de entrar na discussão, hoje nós vamos tratar sobre o aborto, eu quero falar como era a situação da criança no mundo antigo. No mundo antigo, as crianças estavam na base da escala. Tanto no grego quanto no latim, as palavras usadas para traduzir criança significam que nada fala. Criança é quem nada fala. E as crianças não tinham a dignidade da razão. Ser um menino era ser dependente, ou ser uma criança era ser dependente, indefesa, frágil, vulnerável e ameaçada. No Império Romano, alguns desses bebês cresceriam para ser mulheres, proibidas de receber instrução e de participar da vida pública. Outros cresciam para ser escravos, considerados inferiores pelos livres. Muitos bebês, porém, não cresciam. No mundo antigo, crianças indesejadas muitas vezes eram simplesmente abandonadas à morte. Uma prática chamada de exposição. Uma outra palavra para essa prática seria abandono, mas exposição é um termo muito usado. O chefe da família tinha o direito legal de decidir a vida ou a morte dos outros membros. Os judeus eram contrários à exposição por causa da fé. Como Jesus era considerado manzer, o que é isso? Fruto de uma relação proibida entre os judeus ou de uma relação fora do casamento, ele provavelmente não teria sobrevivido se José fosse romano. Porque em João 8 e versículo 41, a paternidade de Jesus é colocada ali em jogo. As crianças abandonadas eram geralmente deixadas num depósito de lixo ou um monte de excremento. Na maioria das vezes elas morriam. Às vezes eram salvas, mas geralmente para se tornarem escravas. Bebês inválidos ou fracos geralmente eram afogados. Uma antiga lei romana estabelecia que um menino extremamente deformado deveria ser logo morto. Uma escavação arqueológica fez uma descoberta macabra: ossos de cerca de 100 bebezinhos assassinados e jogados no esgoto. À medida que a igreja cristã ela foi crescendo, surgiram instruções como a Didaquê, que é a instrução dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, no século II, um documento com esse nome, que proibiam as práticas disseminadas do aborto, da exposição e do infanticídio. O Pastor de Hermas, escrito por Hermas, um escravo, que tem uma obra que é considerada por um ou outro grupo como canônica, não pelo mundo protestante e nem católico, mas o Pastor de Hermas foi escrito por um escravo. Essa obra contém 114 capítulos. Foi escrita entre o ano 142 a 155 depois de Cristo. E ele diz, lá nessa obra, o Pastor de Hermas diz: todos os bebês são gloriosos diante de Deus. No fim do século IV, um imperador cristão proibiu a prática da exposição em todo o império. Com o tempo, em vez de abandonar os bebês indesejados no monte de esterco, as pessoas começaram a deixá-los na porta de um mosteiro ou de uma igreja. E aqui quero falar da teologia da deficiência. Deus está presente na limitação, no sofrimento e na deficiência. Uma frase que não faria sentido no Império Romano. Os tais eram vistos como fardos, os bebês com limitações, com deficiência. Eram vistos como fardos que deveriam ser descartados. Jesus os viu como portadores da glória divina ou da imagem de Deus. O que Herodes, que queria matar Jesus quando era bebê, ele nunca conseguiu ver. A lista de Jesus inclui a criança autista, ou que tem síndrome de Down, ou qualquer outra deficiência, o desprezado, o pobre coitado ou arruinado que desperdiçou a sua vida,
o sem-teto, o que vive na extrema pobreza, o enfermo, o que tem problemas mentais, o aleijado, exilados, refugiados, fugitivos e assim por diante. Estranha reviravolta. Nós vemos a glória de Deus num crucificado e vemos os desprezados da terra como os próprios filhos de Deus. Agora, é muito interessante, quando chega a época do Natal, sempre tem teatro de Natal. Então, é interessante também como as apresentações de natais, elas mostram o anjo Gabriel anunciando o nascimento de Jesus, os pastores de Belém, os reis magos também têm um espaço considerável numa peça natalina. Porém, o massacre dos inocentes não é contemplado, ou raramente, ou quase nunca é contemplado numa apresentação de Natal. Simplesmente é um assunto muito dolorido, talvez pelo tamanho da crueldade, quando Herodes mandou matar muitos bebês do sexo masculino na tentativa de eliminar no meio deles o menino Jesus. Herodes já se foi, mas ele tem os seus representantes no dia de hoje. O espírito de Herodes ainda perambula, pelos corredores do Congresso Nacional, por várias repartições públicas, e ele ainda influencia muitos corações. Que Deus tenha misericórdia, para que seres indefesos, seres humanos indefesos, não sofram a crueldade de pessoas que não temem a Deus e não temem a sua palavra. Hoje, infelizmente, acho que o mundo sempre foi assim. Nós fazemos parte de uma sociedade, não apenas de uma sociedade sem Deus, mas de uma sociedade contra Deus. Não vou generalizar, mas a maior parte da sociedade, ela funciona assim. Ela tem essa linha, ela adota este estilo de vida, esse modus vivendi, não apenas de estar sem Deus, mas de ser ao mesmo tempo contra Deus. Então é essa discussão que eu quero trazer aqui com o pastor João Flávio Martinez, e vamos às suas palavras iniciais aí sobre esse assunto. Pastor, nós realmente temos representantes atuais desse espírito genocida que sempre esteve sobre a humanidade. O senhor não citou aí os indígenas brasileiros que até hoje sacrificam crianças. A FUNAI tenta até mudar algumas questões, a igreja, enfim. Mas até hoje, o senhor sabe que existe o ato de infanticídio entre nós. Por incrível que pareça, no Império Romano foi o imperador Constantino que traz uma lei proibindo. Até por influência do cristianismo, sim. Isso ninguém fala dele, todo mundo fala mal dele, mas nesse ponto eles se esquecem dele. Mas ele fez um decreto e ele proibiu, porque era muito comum os casais terem uma menina de primeira tentativa de ter filhos, e geralmente eles matavam. Havia, isso aqui dá agouro, é uma menina, tinha que vir um menino. E o imperador proíbe isso aí. E hoje eu trago aqui uma frase, que eu falei para o senhor que eu ia mostrar para o espectador, se alguém não ouviu. O atual mandatário do Brasil disse que o que vai sair do útero de uma mulher violentada a não ser um monstro. Essa criança será um monstro. E esse monstro que vai sair. É uma coisa que eu ouvi aquilo. Quando me disseram, eu falei, é fake news. Vou pesquisar. Eu não acreditei de primeira. E aí eu fui procurar, fui nos sites oficiais da Presidência da República, de jornalismo, e ele falou isso. Eu achei assim de um mau gosto, sem precedentes. Eu achei que foram palavras de um monstro. De um monstro, de um genocida. De um genocida, pastor. Porque eu não diria genocida, porque ele não está aí matando as pessoas, mas as palavras dele promovem isso. Olha, pastor, é uma coisa assim, porque o senhor sabe que eu estava conversando com um enfermeiro lá na nossa igreja. O que já está acontecendo atualmente no atual governo? Vamos supor, uma mulher chega no hospital, em qualquer período anterior a este governo agora, nesse terceiro mandato, a pessoa chegava no hospital e ela tinha sido estuprada. Além do procedimento que os médicos já devem operar, que a lei já determina, o médico tinha que comunicar à justiça. A polícia tinha que ser acionada. Era natural. Hoje não tem mais isso. Então veja, espectador, você que está nos assistindo. A mulher está de 8 meses. Ela fala, quer saber, eu não vou ter essa criança não. Ele não vai ficar comigo, não quer saber. Ela chega no hospital e fala, fui violentada, fui estuprada. Mas você está de 8 meses. Pois é, não tive tempo de vir aqui, não fui atrás, eu quero tirar, fui estuprada.
O médico não pergunta nada, segundo o que o enfermeiro me disse. Os médicos não perguntam nada, não é comunicado ninguém e o aborto é feito. É um negócio assim que dá arrepio nas espinhas. E aí, esse projeto de lei, esse PL, se não me engano, é 1904, PL 1904, qual é a ideia desse PL? Veja, se uma mulher precisar legalmente abortar após a 22ª semana de gestação, qual é a ideia do PL, do projeto de lei? Seria o seguinte, olha, a mulher tira o bebê, ela não precisa ficar com a criança e a criança é dada para adoção. Atualmente, como é que acontece? Uma injeção letal é colocada no coração da criança, ejetada, mata-se o bebê, é horrível falar isso aqui pelas mídias sociais, não sei se nem se pode, mas mata-se o feto e aí depois tira o feto morto. O projeto de lei 1904, a ideia é fazer com que esse bebê seja tirado vivo, porque o parto tem que ser feito de todo jeito, tira-se o bebê, a mãe não precisa ter contato com a criança e ela é dada para uma família que vai criar essa criança. Então não é um projeto que é de retrógrados, de políticos evangélicos ignorantes, não. É um projeto que procura preservar a vida. E eu fico pensando, por que tanto ódio de um projeto desse? Né? Eu sou a favor da vida, da liberdade, porque em Provérbios, capítulo 24, versículo 11, diz: livra os que são destinados à morte e os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Provérbios, capítulo 11, versículo 4 também diz, primeiro Provérbio 24, versículo 11. Agora, Provérbios, capítulo 11, versículo 4 diz: a justiça livrará da morte. Acabei de receber aqui uma conversa lá no nosso canal do CACP, o pastor chama Elias. Aí ele fala assim: paz do Senhor, CACP, pastor Paulo Romero. Aqui é o pastor Éder Elias, ex-defunto, porque ele era para ter sido abortado e a mãe não abortou. Não abortou. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Exatamente. Né? Aliás, um dos grandes pregadores da Escócia, Alexander White, também foi fruto de um estupro. A mãe teve, não me lembro se é estupro ou um relacionamento extraconjugal ou antes ou de solteira. Mas ela ficou grávida e ela foi em frente e ela deu ao mundo um dos grandes pregadores da história, Alexander White, né? Como isso é importante. Agora, um argumento que as feministas usam é de que sem útero, sem opinião. Se você não tem útero, então você não tem nada que opinar sobre aborto e esse assunto que nós estamos tratando. Ora, tem muitos assuntos no Congresso Nacional, um deles, por exemplo, existe lá uma discussão sobre castração química. Isso quer dizer que as mulheres no Congresso, que são deputadas ou senadoras, elas não vão poder opinar sobre isso? Porque elas não têm órgãos masculinos? É um argumento. As feministas, atualmente, o feminismo teve seu papel histórico, eu acho que até foi importante, mas hoje o feminismo perdeu a estribeira. Sim. Eles não têm mais bandeira. Na verdade, as mulheres de hoje, elas estão lutando para fazer o contrário. A mulher que trabalha está tentando convencer o marido a vamos economizar no nosso orçamento e vamos viver só com o teu salário, deixa eu voltar para casa para cuidar das crianças. Uhum. Essa é a luta da mulher hoje. Oh, que ninguém fala. Mas, pastor, é sério. As mulheres hoje estão lutando com os maridos para ficarem em casa, para cuidarem dos filhos. Olha que mas os feministas não veem isso, você está entendendo? E eles vêm com esses argumentos tenebrosos. Só que assim, passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela é contra o aborto. Eu acho assim, o Salmo 139 esse é maravilhoso. Muito interessante e fala da relação do salmista quando ele era no feto, uma relação com Deus. E o Salmo, eu vou ler alguns versículos e diz assim: Senhor, a partir do versículo 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. Estou lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Agora eu vou pular para um pouco mais à frente.
a partir do versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Olha, Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Quem determina o número dos nossos dias é Deus. Deus nunca passou procuração para ninguém. matar né? um feto. Para matar um feto, né? Isso é um absurdo. Para matar um bebê no ventre da mãe, né? Ou fora, né? Ou fora. E ele continua, né? Ele continua. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos. Olha o grito do salmista, né? Como se aquele bebê estivesse gritando, né? E ele chama os abortistas de assassinos, de genocidas. Afastem-se de mim os assassinos, né? E é muito interessante esse salmo. E também eu quero fazer menção de um livro do Walter Kaiser, O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade. Está aqui este livro e recomendo. Ele trata de várias questões éticas e são muito atuais, são contemporâneas, né? Além de um tratado sobre o aborto, ele fala também da questão da homossexualidade, jogos de azar, um punhado de questões aqui que são muito interessantes. Este livro é publicado pela Edições Vida Nova, tá? Uma editora que tem muitas obras importantes na área da apologética, vai ajudar muito você. Quero citar ainda sobre o aborto. Este livreto é um livro bem menor, arejado, muito fácil de ler. Toda a vida pertence a Deus. A ética judaica e cristã sobre o aborto e o infanticídio no mundo antigo. Também este livreto, este pequeno livro, ele é da editora Vida Nova. É fácil de ler, muito interessante. Ele vai tratar dos textos do infanticídio na antiguidade, depois os textos judaicos e depois os textos cristãos que tratam sobre o aborto também. E por último, né, nós não queremos aqui, de maneira alguma, agir sem amor, sem misericórdia e sem respeito. Nós respeitamos todas as pessoas e eu quero aqui citar, aí é uma obra bem menor ainda, Cura após o aborto. A misericórdia de Deus para você. Como você falou de pessoas, de mulheres que fizeram aborto e depois se arrependeram, né? Sim, tem a Hebe. A Hebe dá uma entrevista, a ex-apresentadora, falecida já, lá no programa Roda Viva da TV Cultura. E a Hebe diz assim, eu sou contra o aborto. Aí perguntaram para ela, mas como, Hebe? Você é contra o aborto se você fez o aborto? E ela fala, exatamente por isso. Eu sei o que uma mulher que aborta passa. Eu sei do sofrimento. Eu sei o que ela vai carregar pela vida, né? Então, o opúsculo, né? Cura após o aborto, a misericórdia de Deus para você, da editora Fiel. Excelente livro. Vai ajudar muito você também, um livro pequeno, tá bem? Faça a leitura e vai trabalhar o coração da mulher para ela poder lidar com esse pós-problema, né? Porque muitas mulheres que estão nos assistindo, inclusive, elas até já cometeram um aborto. Então elas devem estar com a consciência, com a alma rasgada. Vá a Cristo, que o Espírito de Deus há de consolá-la. E você, como a Hebe se fez um aborto e está sofrendo com isso, compartilhe esse momento, essa situação, para ajudar as mulheres atuais a não entrarem por esse caminho. Todas as nações que legalizaram o aborto entraram num estado de libertinagem terrível, terrível. Só você pegar, por exemplo, na Europa, a Holanda. Aqui na região tem algumas nações que já fizeram isso. É degradante o estado moral que fica a sociedade. Então, nós ainda podemos, no Brasil, lutar contra o aborto e a Igreja Evangélica Brasileira
precisa tomar postura. Embora o senhor está aí com um livro de um bispo, por exemplo, que tem uma emissora de TV, que poderia estar do lado do povo, lutando contra o aborto, e é um dos maiores defensores do aborto no Brasil. Sim, o bispo Macedo. O Edir Macedo. O bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Neste livro, O Bispo, a história revelada de Edir Macedo, nas páginas 223, 224, ele diz que é melhor fazer o aborto de uma criança, de uma adolescente que tem da periferia, porque essa criança ela vai nascer para ser criminosa, e então é melhor já eliminá-la antes de nascer, né? Meu Deus do céu. É um argumento terrível, né? É um argumento de quem não vive ou não entende a realidade. Não vive a Bíblia, não vive a palavra de Deus. A realidade cristã, né? Porque Jesus veio para justamente desfazer as obras do diabo e mudar a nossa realidade. Eu, por exemplo, eu estou aqui vivo porque a minha mãe e meu pai não quiseram fazer um aborto, porque nós éramos paupérrimos, pobres de não ter comida na mesa. Então, se fosse por pobreza, eu não era para estar aqui na frente de vocês hoje. Então, graças a Deus que todas as pessoas que lutam pela vida e as mães que tiveram... nós poderíamos até... O senhor poderia até trazer aqui um dia, pastor, algumas irmãs, achar lá na igreja, que tiveram até a oportunidade de fazer aborto ou pensar em fazer aborto e não fizeram, e como elas são realizadas hoje com esses filhos. Eu acho que seria até uma coisa interessante, num próximo programa, o senhor trazer alguns depoimentos gravados ou até pessoalmente aqui, porque as mulheres que não fizeram aborto, que até poderiam ter feito e não fizeram, são mulheres realizadas, porque elas veem o filho, um fruto abençoado, gratificante. E olha, gente, do mesmo jeito que, sendo pai, você sente o amor de Deus, mais do que nunca a mãe mais do que o homem, ela sente o amor de Deus no coração. Agora, imagine essa mãe ter que viver vendo outros filhos dela e pensando naquele que ela não teve. Você já pensou a dor dessa mãe? Isso rasga a consciência, né? Com certeza. E aí o Salmo 139, por exemplo, que eu já li alguns textos, é um dos mais notáveis sobre os atributos de Deus, né? Os versículos de 1 a 6 retratam a onisciência de Deus, porque ele sabe de tudo sobre você e eu nos mínimos detalhes, né? Os versículos de 7 a 12 focalizam a onipresença de Deus, pois não há nenhum lugar em que podemos nos esconder da atenção ou da ajuda de Deus, né? Mas na seção que escolhemos aqui, dos versículos de 13 a 18, o Senhor demonstra a sua onipotência, né? A sua onisciência, a sua sabedoria também. E certamente nenhuma dessas palavras, onisciência, onipresença, onipotência, são encontradas no texto bíblico, porém elas captam as ideias presentes nas Escrituras. Pastor, olha que absurdo. O Edir Macedo pega Eclesiastes 6:3 para dizer que a Bíblia defende o aborto. Você já viu isso aí? Ele pega o texto que diz o seguinte: e se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Veja, isso é uma hipérbole para dizer o seguinte: era melhor essa pessoa ter nascido morta do que viver uma vida infrutífera, do que uma vida sem produtividade. É isso que o Salomão está dizendo aqui. Sim. Ele não está falando para matar alguém que está para nascer. O texto é diferente. A mesma coisa quando Jesus diz: aquele que produz escândalo, melhor que nunca tivesse nascido. Exatamente. Jesus está endossando o aborto. Exato. Seria a mesma lógica, né? Mas veja a falta de efusividade, de profundidade teológica do senhor Bispo Edir Macedo. Não tem nada a ver. Agora, tem um texto aqui na Bíblia que ele coloca o aborto a um crime. Ele compara o aborto a um crime de morte, pena de morte, que é o Êxodo, capítulo 21, verso 22 ao 24, que diz assim... posso ler o texto todo? Com certeza. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e lhe causarem um aborto, embora não haja morte, certamente serão multados, conforme o que o marido determinar, e pagarão diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Êxodo 21, de 22 a 24. O Dr. Stanley Orton, do Teologia Sistemática da CPAD, diz o seguinte: a situação aqui é de dois homens que estão brigando depois de uma discussão. O mesmo verbo hebraico é usado em Êxodo 2,13, quando Moisés viu dois homens brigando.
De certa forma, durante a luta, eles feriram uma mulher grávida e ela teve um parto prematuro, porque aqui a palavra aborto não é correta, seria parto prematuro. Aham. Não tendo havido intenção, nem acidente para o filho ou para a mãe, então o homem que atingiu a mulher deveria pagar apenas uma multa, segundo a exigência do marido e sancionado pelos juízes. Mas, olha aí, mas se tivesse havido morte para o filho, para a mulher ou para ambos, então os ofensores deveriam pagar com a própria vida. Então, na lei de Moisés, nós temos pena de morte para quem causar um aborto. E aqui ainda que seja em disciplina de ambos, porque eles estavam brigando, eles não queriam cometer um aborto. É crime doloso, não crime... Tem o doloso, qual é o outro crime? É crime culposo. Culposo, isso. O doloso é quando e quer tem a matar. intenção. Eles não estavam com o caso doloso aqui, eles não tinham intenção de matar. Foi culposo. Culposo, mas mesmo assim, pena de morte, a lei de Moisés. Então, olha como a Bíblia vê a importância da vida de um feto. E se nós analisarmos quando Maria estava com Jesus no seu útero, né, desde o primeiro dia, quando ele aparece para José, o anjo, ele fala da criança que está no ventre. O santo que de ti há de nascer. Já fala da criança como um ser que existe. Exatamente. Tá entendendo? Então, nós precisamos entender que, como cristãos, a gente até entende uma pessoa que está caída, depravada, sem a mente de Cristo, querer matar criança no feto, no útero. Um feto no útero querer destruir aquela criança. E você que está me assistindo, procura, dá um Google aí, vê se você consegue achar como esse procedimento acontece, porque um deputado médico mostrou lá no Congresso e ele foi super criticado, porque aquilo era muito feio. Ora, as pessoas não têm o direito de saber? É muito feio mesmo. E é feio mesmo. Gente, uma não injeção... só feio, mas cruel. Cruel. A criança, vamos imaginar, tá de 4, 5, 6 semanas, ela já está prontinha. Uma agulha gigante entra no útero da mãe, vai até o feto, se ela tiver condição, vai até o coração do feto e é injetado. Acho que é arsênio, se não me engano. E a criança morre. Se a criança é muito pequenininha, não está tão grande, eles picam a criança e tiram a criança picada, pastor Paulo. Isso é um ultraje. Nós não podemos nem imaginar uma coisa dessa. Todo ser humano é feito à imagem de Deus. E nós vemos em Zacarias capítulo 12, versículo 1, está escrito assim: fala o Senhor que fez o homem e colocou seu espírito dentro dele. Isso. Então, a alma, né, aquela parte de Deus que é colocada em nós, ela se junta ao corpo físico no momento da concepção. É ali que é gerado, né? Então, eu também penso dessa maneira. Nesse momento, nós temos ali a existencialidade daquela pessoa. Ou seja, a vida humana, gente, precisa ser preservada. E eu queria pedir para você que é cristão, agora eu falo com todas as matizes de cristãos. Você que é cristão e está ouvindo este programa pelas ondas do rádio, pela internet, presta atenção. Nós não podemos deixar que o aborto vença no Brasil. Porque, na verdade, já está praticamente, pelas canetadas do atual governo, quase que 100% liberado. Então, o pouco que ainda resta de dignidade no Brasil, nós precisamos não aceitar. Porque numa democracia, pastor, se eu não falo nada, eu sou conivente. Então, nós precisamos reagir. Exatamente. Então, nós vemos isso. Eu acho muito interessante, como a gente viu no Salmo 139, a relação de Deus com o feto. Ele me viu, ele me formou, ele foi me tecendo, me costurando. É como um tapete que Deus estava tecendo assim a nossa vida quando estamos sendo formados. E um outro dado muito interessante, pastor João Flávio, é o caso de João Batista. A Bíblia diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe, né? E que quando a sua mãe, Isabel, ou Elizabeth, foi visitar, quando Maria foi visitar Elizabeth, a criança saltou de alegria no ventre de Isabel, né? Você pode ver o Espírito Santo já agindo através daquele feto, daquele bebê. A profecia fala de Jeremias desde o ventre, chamado desde o ventre. Lá, Jeremias 1, 4 e 5. Antes que te formasses do ventre, eu já te escolhi, eu te chamei para o ministério. Então, o que acontece?
A Bíblia, ela não olha para o feto na barriga da mulher como alguém que não existisse, ou como alguém que não tivesse vida. Ou como um pedaço de carne. Que pode ser abjetado, não, né? De forma nenhuma. Esse assunto é um ser que tem relação com Deus. Com Deus. Né? É um ser que tem... Se a mãe não quer ter relação com este ser, Deus quer. Inclusive, nós defendemos a tese que as crianças, enquanto não é imputável o pecado a elas, elas são inocentes. Sim. Elas não são, não é que elas não têm pecado. Todos nascem debaixo do pecado, mas as crianças não é imputado o pecado. Logo, é aquilo que Jesus falou em Mateus 19:14. Dos tais é o reino dos céus, porque não é imputado o pecado. Só na idade da consciência, que aí a gente faz o batismo. Então, as crianças são do Senhor e elas têm o direito à vida. E a Bíblia diz que elas têm que ter vida, porque essa é a vontade de Deus, que elas tenham vida. E quem luta contra a vida do nascituro está lutando contra Deus. Não é contra o governo, não é contra A ou B, está lutando contra Deus, porque Deus quer que todas as crianças nasçam. E eu me lembrei ainda do apóstolo Paulo, quando ele escreve: quando aprove a Deus desde o ventre da minha mãe. Paulo fala isso. Todos os fetos eles têm o direito de nascer. Sim. É direito. Agora, a nossa defesa da vida aqui, ela não se restringe apenas ao feto, ao bebê no ventre e no útero da mãe. Ela é abrangente. Eu defendo, por exemplo, o respeito à mulher, a proteção da mulher. É lamentável que ainda existam infanticídios, né? Graças a Deus que caiu aquela ideia de crime passional, né? Agora, meu filho, se você, com paixão ou sem paixão, se você matou, você vai ter que pagar. Isso é muito importante. Então, eu tenho orado a Deus e tenho falado contra o feminicídio, qualquer tipo de homicídio. Tudo isso é contra a vontade de Deus e contra a palavra de Deus. Não matarás, é o mandamento. Tá? Foi ratificado no Novo Testamento. Não assassinarás. No original está escrito exatamente isso. Não assassinarás. Não assassinarás. Então, nós estamos chegando aqui ao final da nossa discussão sobre o aborto. É um assunto muito vasto. Estou me lembrando ainda de uma vez um pregador na televisão citou o caso de um juiz no Rio Grande do Sul. Uma mulher estava grávida e a criança estava em má formação. A criança, ela não ia viver, ela ia nascer e morrer. E com isso, a mãe entrou na justiça com pedido de aborto. E o argumento do advogado foi esse: a criança vai morrer mesmo, né? Nasceu, já vai morrer. Então, estava pedindo um aborto. E o juiz indeferiu o pedido, justificando da seguinte maneira: todo ser humano nasce para morrer. Cabe somente a Deus decidir quando. E eu caminho com a palavra de Deus, com a Bíblia. Aqui não é a minha opinião que vale, nem do pastor João Flávio Martinez. O que vale é a palavra de Deus. E o nosso pensamento, o meu pensamento, está submisso à Bíblia Sagrada, à palavra de Deus.